Boa noite. Vixe, minha voz ficou parecendo desencarnada, não foi? Vamos tentar de novo. Boa noite. Não resolveu muito. É emoção. Eu fiquei pensando, e ela aqui, professor. E aí quando eu cheguei, eu encontrei alguns alunos da UESC, outros da FTC, eu não resisti e perguntei, vocês não têm aula hoje, não? Eu fiquei pensando outra coisa, quando eu estava saindo de casa. Se fosse considerar o grupo de Ilhéus que eu sabia que vinha, mas algumas pessoas que tinham ido que veio, eu disse, bom, pelo menos vamos ter lá 50 pessoas. Eu vi que tinha um Manuel que não disse que vinha. Eu estou descontraindo, vocês estão percebendo? Muito bem. Eu vou começar dizendo umas coisas minhas, que depois ninguém sabe o que é que vai acontecer. Eu queria lembrar, e desde ontem foi muito forte a presença de um músico de Conquista que desencarnou em Ilhéus, que é o Lincoln Lafite. E eu queria que ele sentisse as vibrações do evento, para que ele continuasse cantando no mundo espiritual. E, bom, falar sobre o tema de hoje também falar sobre a possibilidade mediúnica e o contato com a espiritualidade. E eu queria homenagear dois médiuns por motivos distintos. Um exercita há bastante tempo, que, embora diga de público por vezes que gostaria de ter um trabalho maior, mais ostensivo, de ser um médium detalhista, ele soube ser, todo esse tempo, um médium discreto e que, entre todas as situações da vida, se manteve fiel. Que fez aniversário domingo, que é seu João Batista de Jesus. E outro médium, ele treina há pouco tempo, conscientemente, pela capacidade que teve de, já tendo uma condição teórica e de ser uma referência no campo da oratória, teve a condição, que não é fácil encontrar, de se prontificar a aprender algo novo, que é o exercício da mediunidade. Essa figura é Ari Barros Teixeira. Então, eu dedico esse trabalho a essas três figuras. A Lincoln, desencarnado, a seu João Batista, pelo trabalho que ele tem feito, e embora diga do desejo sobre manter a sua característica mediúnica para não correr riscos desnecessários. E Ari, que quando já podia estar pensando que ia desencarnar, se permitiu recomeçar. Isso são exemplos, e cito porque são exemplos para mim. E só para a gente descontrair um pouco mais, ou eu descontrair, melhor dizendo, na discussão da Uberaba, na última agora, teve um momento que o Dr. Clens disse para o seu João Batista: vá treinando que na próxima você vem com um corpinho mais forte. Porque já pensou se eu trabalhasse com o senhor desencarnado? E todos rimos, porque embora o Dr. Clens estivesse dando informação, o seu senso de humor mostrava que a evolução e o perfil de cada um, através das reencarnações, nos dá oportunidades para desenvolvermos os trabalhos que desejamos. Muito bem. Então, que Jesus nos ajude. Frente os albores da humanidade,
nós vamos encontrar o homem com a sua capacidade cognitiva sendo desenvolvida de tal forma que viesse permitir que ele transcendesse da mera sensação para outros processos de percepção. Isso não é efeito físico, só estou tentando regular aqui a minha voz. Então, dentro dessa busca constante, dessa construção das possibilidades humanas de perceber a realidade física e extrafísica, a material e a metafísica, nós vamos buscar entender que o homem trazia e traz em si os componentes fundamentais para poder estabelecer a conexão com a divindade, sem desrespeitar, portanto, os graus necessários que são postos pela lei evolutiva e pela própria lei da natureza. Ou seja, conseguirmos alcançar o contato com a divindade e ter uma consciência da sua influência em nossas vidas requer, antes de tudo, que saibamos sentir e manter o contato com aqueles que estão mais próximos. Portanto, com os espíritos mais vinculados à nossa realidade, à nossa condição evolutiva, assim como no próprio exercício e segundo a misericórdia deles, dos espíritos superiores, quando eles adensam mais a sua manifestação física, energética, para estabelecer o contato conosco. Ou seja, essa influência é algo natural. E embora algumas pessoas usem basicamente o termo influência para o aspecto negativo, lembramos que a influência em si ela é neutra e estará marcada pelo tônus do agente, daquele que influencia. Assim como também no campo da receptividade estará sendo marcado pela disposição daquele que aceita, o que vai ser o paciente ou o passivo da relação. A influência existe. No nosso universo, nós temos neste momento ondas de som, de imagem e tudo mais que possamos perceber em termos energéticos, quer com uma configuração sonora ou imagética, e que será registrado por cada um à medida que se permite sintonizar, entrar na frequência e então ser senhor da sua estação receptora. Dentro desta perspectiva, nós podemos nos considerar sim uma emissora receptiva em que, estabelecendo os contatos com as ondas que estão à disposição no universo, nós vamos fazendo a seleção que diz respeito a uma filtragem de ordem emocio-moral, porque tanto as nossas emoções quanto a nossa moralidade estará determinando essa perspectiva interativa entre os planos. Mas pretendemos hoje aqui ampliar, não só pensar na relação entre encarnados e desencarnados, mas afirmar e lembrar de forma extremamente necessária para que tenhamos bastante atenção ao fluxo e refluxo mental que acontece entre os encarnados, assim como acontece entre os desencarnados. Nós acabamos restringindo a nossa análise, a nossa atenção, às relações que se estabelecem entre desencarnados e encarnados. Entretanto, nós, os encarnados, nos influenciamos reciprocamente muito mais do que imaginamos e não nos damos conta disto. Segundo o espírito Abel Mendonça, que residiu na cidade de Salvador e militou no movimento espírita, jornalista e um profundo especialista nas técnicas desobsessivas, ele afirma que os processos de influenciação perniciosa ou negativa, assim como as positivas, embora tenhamos em mente ou uma maior receptividade para sermos afetados mais pelas negativas, pela invigilância e pelos descuidos morais, que os processos de influência entre encarnados têm um poder de contágio maior do que dos desencarnados para os encarnados. Porque para que aconteça essa influência insidiosa, no caso da negativa, ou a influência benfazeja, no caso da positiva,
dos desencarnados para os encarnados, nós precisamos oferecer um campo propício em nossa mente para que a recepção aconteça. A recepção acontecendo, é necessário que haja a cola fluídica ou psíquica, ou a própria mente enquanto um celeiro, ou metaforicamente enquanto um útero, que vai permitir a concepção daquela ideia. E a partir do momento que absorvemos aquela ideia e a concebemos, nós poderemos parir muitos pensamentos, muitos raciocínios, quer na sua unificação ou fixação, quer na tempestade mental que possamos viver. Dentro dessa perspectiva de maior complexidade, apenas para mapearmos a situação, nós somos senhores da condição de permitir ou não esse fluxo intenso de ideias. E isto se dá quando nós fazemos a regulagem, através da nossa disposição de estar ou não em contato com determinada faixa de ideias, de emoções, de interesses. Quando fazemos isto, nós estamos nos educando espiritualmente. E esta educação se dá partindo da pedra fundamental, quando os espíritos questionam, e aqui foi lido, se é possível que os espíritos interfiram, façam a intervenção, como vamos encontrar no 9º capítulo da 2ª parte do Livro dos Espíritos, quando se refere exatamente a esta questão. É possível sim que os espíritos interfiram em nossos pensamentos. Mais ainda, interferindo em nossos pensamentos, é possível sim que eles interfiram em nossa mente, ou seja, em nossa estrutura mental, em nossa estrutura psíquica, ao ponto de criar ramificações ou mesmo estruturas paralelas, ao ponto da pessoa vir a surtar, por exemplo. Ter uma percepção completamente equivocada da realidade que vive, das emoções, dos sentimentos, das suas impressões e sensações, e em função disso se relacionar com a realidade de forma profundamente equivocada, que aí classificaríamos como loucos, aqueles que não estabeleceram a conexão com a realidade de forma conveniada ou adequada. Dentro dessa perspectiva, nós poderíamos ter duas formas de lidar com isso. Uma, através da emoção do medo. Nossa, então eu não quero nem saber disto. Como que, se a nossa ignorância acerca do assunto garantisse a nossa imunidade? Não garante. Entretanto, sermos impressionáveis sem termos o conhecimento das possibilidades de libertação agrava a situação. Por exemplo, nos mecanismos do voodoo, quanto mais a pessoa se impressiona, ela se abre psiquicamente para as impressões mentomagnéticas que são produzidas, como nos ensina André Luiz, pelo agente que aí pode ser encarnado em conluio com os espíritos desencarnados ou na dimensão desencarnada através de processos obsessivos pessoais, assim como também de forma extremamente positiva quando nós estamos abertos à influência saudável, equilibrada, do benfeitor espiritual, de um médico espiritual, de um familiar, do mentor espiritual, do guia espiritual, como se refere no próprio Livro dos Espíritos. A nossa condição de estar susceptível a um tipo de influência a outro determina o nosso poder. Só que para utilizarmos este poder como qualquer outro poder, nós precisamos ter a consciência da existência dele, o conhecimento acerca de como utilizá-lo e a dosagem adequada. O Espírito Samuel Bulamarque está desenvolvendo alguns elementos, algumas informações acerca disto na nova obra que será lançada em breve com o título O Homem em Suas Buscas, quando ele fala da força mediúnica. Mostrando isso, algumas pessoas vivem de forma interessante. Algumas pessoas acreditam que, se for médium ostensivo, estar mais aberto, mais susceptível a uma influência e sofrer como consequência disto. Não. Se for médium ostensivo, educado, disciplinado e moralizado, estará em melhores condições do que o médium não ostensivo, que não tem conhecimento e que, portanto, não tem os cuidados necessários. Porque aí nós passamos a ter
simbolicamente, o controle remoto na nossa mão. Eu posso determinar em que canal eu quero ter a imagem e o som. Eu posso determinar se eu quero assistir ou não agora. E depois que eu aprendo a usar aquela teclazinha, que nem tem no celular, tem duas teclas boas. Uma é do silencioso e a outra é para desligar. Ora, se o celular está me importunando, eu posso desligar. Se estou em um ambiente que não deve fazer barulho, porque está conveniado que não deve ser assim, eu posso colocar no modo silencioso. Ou seja, ter a possibilidade de clicar a tecla certa vai me dar a possibilidade de receber a mensagem que eu queira. Vai me dar a possibilidade de atender se quiser. Vai me dar a possibilidade de escolher. E essa é a conexão básica e fundamental que vamos perceber em todo o capítulo 9 deste tema, que está lá no Livro dos Espíritos. Porque nos faz avaliar a nossa condição de aprofundamento na nossa própria essência. E ainda hoje, para pensarmos nas influências espirituais, ou na influência dos espíritos sobre o mundo corpóreo, nós precisamos lembrar daquela velha nova pergunta: que sou eu? Se eu descubro o que eu sou, eu estarei com a maior propensão para descobrir acerca dos meus desejos. Se eu descubro os meus desejos e os avalio enquanto saudáveis, eu posso canalizar a minha vontade. E canalizando a minha vontade, eu posso determinar as relações que eu venha a estabelecer, portanto determinando o meu padrão de saúde ou de doença. Nós sabemos, e a literatura espírita expõe isso de forma vasta, o quanto é possível a aquisição da saúde ou a contração de doenças a partir das influências espirituais. Algumas de aspecto tão somente emocional, psicológico, outras de ordem mesmo material, só que de uma outra frequência, a espiritual, e algumas mesmo de ordem mental, quer seja com implante, quer seja sem implante, dos aparelhozinhos, dos parasitas, das ideias que ficam viajando no nosso campo áurico, porque nós estamos alimentando, nós estamos pensando, e aí fica uma questão básica. Se nós estamos nesse universo de som, de imagem, de possibilidades e de influências as mais variadas, eu estou aqui solto, desprotegido? Eu tenho alguém que possa, ou que tenha, vamos dizer assim, a obrigação, o dever de me proteger? Sim, todos nós temos o mentor espiritual, o orientador espiritual. Entretanto, como ele também está obrigado a obedecer à lei do livre-arbítrio, se nós não quisermos o contato com ele, se nós não formos propensos a aceitar as boas orientações, os bons conselhos, eles, na sabedoria deles, aguardam que queiramos. Então, o nosso querer, ele é determinante para estarmos mais propensos a uma influência que a outra. E devemos lembrar que às vezes nós chegamos a dizer mesmo: olha, agora eu não quero nem que Deus me veja. E aí se permite fazer o que dá na telha, mesmo sabendo que pode ter consequências extremamente graves, mesmo sabendo que nós vamos ter um prejuízo de várias dimensões: econômico, social, emocional, familiar, financeiro, moral. Mas aí nós vamos nos permitindo de alguma forma estabelecer essa condição norteadora para que o desvio aconteça. E se esse desvio se acentua e agrava a nossa própria estrutura psíquica, que vai carregar as marcas profundas do perispírito, que é o MOB, Modelo Organizador Biológico, Hernani Guimarães Andrade trata dessa questão. E na próxima existência eu estarei carregando o meu próximo corpo físico com todas as marcas que eu implantei, que eu decalquei, eu desenhei no meu perispírito, que estarão à conta de necessidades evolutivas. E aí eu terei que lidar com aquelas possibilidades enquanto uma perspectiva de superação. Bom,
Tendo essa bagagem perispiritual, uma influência espiritual pode amenizar, pode agravar? Sim. Em muitas das situações, e aí vamos relatar o caso que convivemos, vemos Dr. Hans, por exemplo, realizar cirurgias perispirituais, tirando as marcas do perispírito, que ainda geraria um processo psicossomático e a pessoa desencadearia o processo orgânico, ou mesmo já tendo iniciado, ou já em uma fase de agravamento do processo orgânico, é tirado aquela marca perispiritual para que não tenha uma continuidade na enfermidade, ou mesmo, a depender do quadro e das necessidades evolutivas da pessoa, para que o próximo corpo físico não mais venha com aquela marca, segundo os processos de reelaboração, de ressignificação e de despertamento da consciência de cada um. Quando nós vamos mapeando estas possibilidades, aí diz assim, bom, então tá, e o agravamento? Através dos processos obsessivos. Às vezes, e se o espírito for mais inteligente, mais perito no assunto, ele pode observar, por exemplo, quais as marcas perispirituais que trazemos, e aí mexe nos nossos componentes de culpa, de remorso, de ressentimento, que nos desequilibra de alguma forma, baixa a nossa frequência vibratória, então eles começam a bombardear a ideia. Essa ideia que está cristalizada no nosso perispírito, com a configuração orgânica, começa a ser despertada e emite naturalmente ondas em frequências cada vez mais densas ou mais baixas, em função da própria propulsão do agente, e aí vai ganhando ressonância no nosso corpo, no corpo físico. E então, quando menos esperamos, temos os quadros mais variados. Por exemplo, já tivemos a oportunidade de lidar com processos obsessivos que geraram cânceres. Com processos cânceres, vamos dizer assim, negativos e positivos, né? Pessoas que viveram processo de tumorações as mais variadas no corpo, e era consequência de um processo obsessivo. Naturalmente, os espíritos não fazem mágica, eles usam o elemento que nós temos, eles usam o componente que nós dispomos para eles. Isso se dá até mesmo nos processos das obsessões complexas, quando, por exemplo, o espírito resolve implantar aparelhos em nosso perispírito para ficar criando ressonâncias magnéticas desarmonizantes. Eles podem até fazer o contato ou o implante. Se a nossa vibração estiver mais elevada, ou seja, houver uma predominância de pensamentos positivos, de pensamentos bons, de emoções saudáveis, de ações nobres, com pouco tempo o aparelho cai, não fixa, porque ele vai depender mesmo de elemento que a cola psíquica, a cola fluídica, para que ele permaneça ali, porque o ponto de contato é vibracional. Se tem alguém aqui que trabalha com eletrônica, sabe que não se pode colocar um fio positivo, um negativo e vice-versa, porque aí dá um curto. Eles pegam esse ponto de contato entre o nosso padrão vibratório e o padrão vibratório do aparelho e da intencionalidade e faz a conexão. Bom, estando nessa situação, o que fazer? Busque ajuda, busque orientação, estude, busque transformar-se interiormente, busque alguém que tenha, vamos dizer assim, a prática, a experiência e o tipo de trabalho específico para desempenhar aquilo ali. Da mesma forma que buscamos os médicos nas suas especialidades. E dentro dessa perspectiva, você fazendo a sua renovação interior e se envolvendo com algo que Joana de Ângeles chama da laboraterapia, que é estar a serviço do outro, sem esquecer de si mesmo, porque eu posso auxiliar o outro e não me auxiliar. Faço a caridade descaridosa, ou seja, a caridade para o outro sem que eu cresça no próprio processo. E aí eu vou fazendo o quê? Desenvolvendo a simpatia dos bons espíritos. Eu estava há pouco, e aí tentando sorrir, porque Márcio cantava e dizia que mesmo que chore, mas Deus quer ver você sorrindo. E eu tentava sorrir, mas eu estava chorando. E à medida que iam chegando alguns espíritos e dando um oi, alguns familiares, alguns espíritos conhecidos do movimento, da região, que ia chegando, cumprimentava, oi, e eles assim, isso é uma maluquice. Não, para eles
Eles desencarnaram, mas eles continuam com os componentes de quando aqui estavam. Ariquadas Teixeira lembrava ontem. Você desencarna, mas não muda. Ou seja, um espírito educado vai continuar educado se desencarna. E aí chega e disse, aí chegou e disse, mas como você está bonito, muito obrigado. Aí outro. Estou brincando, ninguém disse isso, não. Embora eles concordem, mas não disse. E à medida que eles iam se aproximando e iam sinalizando, embalados aí pela temática, pela letra das músicas, a emoção vai se apresentando e essa realidade espiritual fica tão concreta, tão palpável, que aí chega um espírito e pega na mão, e a gente sente o pegar na mão. Não é algo que eu estou imaginando, não, é algo físico, só que em uma outra frequência vibratória. E aí você diz assim, meu Deus, que coisa boa, que bom poder estar nesse contato, que bom poder sentir isto. Só que todos, absolutamente todos, podemos sentir isto. Allan Kardec nos diz, tanto no livro dos médiuns quanto no livro dos espíritos, de forma diferente, mas textualmente no livro dos médiuns, que todos somos médiuns, porque todos somos passíveis às influências espirituais. Se tivesse alguém que não fosse passível da influência espiritual, nós teríamos alguém que seria inobsessável. Vamos criar um novo termo aqui. Inobsessável, ou seja, não seria obsidiado. Porque se ele não está na condição de receber qualquer influência, ele não receberia nem as boas, mas também não receberia as ruins. Ou seja, era o fraco. Esse seria a pessoa indicada para trabalhar na reunião de desobsessão. Ele chamava os filhos, venha, e ele desafiava, me influencie se você for bom. E aí, depois do espírito ter tentado umas 300 vezes, ele ia chorar, fazia biquinho e dizia, magoei, ia sair, desistia. Entretanto, nós podemos chegar a essa condição, e os espíritos nos dizem como. Não aceite a sugestão negativa, continue fazendo bem, continue mantendo o seu padrão interno, e eles vão tentar tantas vezes quantas forem necessárias para que eles desistam, e eles caem fora. É simples assim? É. Desde quando a gente não se permita fixações maiores. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui. Não me peça emprestado, não. Quem está vendo aqui? Quanto é? R$2. É porque professor não tinha mais alto, não. Gravaram aqui? R$2. Estão vendo a imagem? Agora. Aqui. Melhorou. É fim de mês. 10. Ok. Agora, estão vendo isso aqui? Isso aqui é um lenço. Para quando recebe o salário poder chorar. Agora, qual a imagem que ficou na cabeça de vocês? Só tem rico. Elza já está somando. Tem uma cédula de R$12 aqui? Deixa eu guardar antes que vocês queiram que eu partilhe com vocês essa experiência. Por que ficou a de 10 e não a de 2? Para quem ficou com a de 10? Pelo menos eu só ouvi que falar 10. Não ouvi ninguém dizer 2. Porque é maior. Tá. Mas não só por isso. Por que o maior ficou? Para algum pode ser em função da cor, para algum pode ser a necessidade. 2 não resolveu meu problema, mas 10 já veio para casa de táxi. Bom. Por que a de 10 ficou e não a de 2? Por que a ideia, às vezes sugerida, negativa, agressiva, fica e às vezes a positiva não tem ressonância em nós? Ok? A nossa condição interna. E olha, se eu tivesse um desenho aqui, aí era que ia ser coisa. Quando nós dizemos esta e não aquela, lembre, houve uma escolha, houve uma decisão, houve uma tomada de consciência. Ok, quem ficou com a de 10, apague aí a de 10, tire, suprima.
Não existe mais cédula de 10. E agora pense só na que vocês vão levar para casa. R$1. Olha para outra. Oxe! Desagradável. Muito bem. E às vezes é exatamente isso que a gente responde. Aí você está lá fazendo uma prece, pedindo os Espíritos para lhe ajudar, para que você me tire dessa obsessão, me tire desse mal-estar, me tire dessa tristeza, dessa solidão, como eu estou. E aí chega um Espírito assim: auxilie, trabalhe, faça a caridade. E às vezes a gente responde assim: oxi, desagradável. Obrigado. Leopoldo Machado gostou de ouvir você dar essa sugestão. Então, quando nós vamos entendendo como nós funcionamos, nós vamos entendendo as nossas relações, nós vamos entendendo o fluxo de influência que existe e que nós podemos determinar. Em um grau maior, e aí os espíritos são categóricos. Por exemplo, é possível haver uma influência de forma absoluta, como a chamada de possessão, e aí os espíritos respondem que a depender do que seja chamado de possessão, da interpretação que seja dada. No sentido clássico, de que é um demônio que vai tomar o corpo da pessoa, e depois que se apropria, se o dono disser: esse corpo é meu, o demônio responde: sai dessa que esse corpo não mais te pertence. A vontade é sua. Mas então o que acontece, além dos mecanismos psicológicos? Uma necessidade de um reconhecimento, de ser cuidado por alguém, às vezes para usar como mecanismo de chantagem, para que o outro não deixe, não abandone, não termine um relacionamento, dê aquilo que deseja, nessas variedades todas aí. Pode acontecer da pessoa não ter, sim, vontade firme o suficiente, e essa vontade está subjugada. A vontade do outro determinar de tal forma na vida da pessoa, que a pessoa então se entrega e fica à afeição de um boneco que é conduzido, de uma marionete, para usar um termo que os espíritos utilizam. Nós podemos dar a volta por cima, nós podemos adquirir essa condição e essa vontade firme para podermos definir o nosso padrão de recepção, para definir a nossa capacidade interativa, para decidir o que queremos para nós. Já somos grandinhos o suficiente, e aí os espíritos dizem isso textualmente: poderemos, à medida que amadurecemos, identificar e escolher livremente. Bom, dentro dessa perspectiva, poderíamos avaliar até que ponto ou não, e aí uma coisa assim que é algo extremamente interessante. Bom, já que todos somos influenciados, por que não vem textualmente? Por que não vem assim: olha, faz isto e não aquilo? Porque senão nos tirariam esse meio de progresso. Senão nos tirariam a capacidade que nós temos de escolher e assumir a responsabilidade da escolha. Nos tiraria a condição de podermos entender nos mínimos detalhes que a escolha é nossa. E este é um direito inalienável. Este é um direito cósmico. Em todas as dimensões da vida, temos o direito à escolha. Bom, por que então escolhemos errado? E aí os espíritos respondem: porque ainda nos comprazemos com isto. Porque ainda temos prazer no dizer freudiano, ainda nos gera um gozo passar por aquela experiência, mesmo que seja para depois lamentar, mesmo que seja para depois chorar, mesmo que seja para depois dizer: é mais forte do que eu não consegui. Quando nós ficamos pensando, bom, todos temos um mentor, eu acho que todos gostaríamos de saber o nome dos nossos mentores. E os Espíritos chegam e dizem assim: olha, vocês podem e devem ter intimidade com eles. Não vos canseis, diz Santo Agostinho, diz São Luís, não vos canseis de nos perguntar o que quiserem. Nós estamos aqui exatamente para orientar. Só que eles esperam que a gente faça perguntas que não estejam classificadas como frívolas, como algo da nossa experiência muito terra a terra, que sejam perguntas que elevem, que nos levem para um outro patamar. E Allan Kardec fez isso com uma mestria fantástica.
homem de fato que é, mestre. Ele conseguia exatamente abordar a questão de forma fundamental. E aí chega a dizer, e aí foi muito engraçado, uma vez eu conheci uma senhora em uma transição católica espírita, e aí ela disse assim, está lá, literalmente, põe o quanto ao nome, isso não importa, isso não tem problema, chame como você queira, se quiser chame até de um nome que seja simpático a você, que lhe agrade. E ela tinha 57 anos, e aí chegou para mim e disse assim, Lindomar, eu queria lhe contar uma coisa, você diga-me. Ela disse, você sabe, eu sou assim meio católica, meio espírita, meio católica, sério. E ela disse assim, eu sei o nome do meu mentor. Sabe que coisa boa? E não perguntei. Claro, discreto. Conta por dentro. Aí ela disse assim, você quer saber, se a senhora quiser falar, é Santo Antônio. Se Santo Antônio é seu mentor? Ela disse, é. E eu disse, e onde é que ele estava que a senhora não casou até hoje? E ela, muito descontraidamente, disse assim, pois é, viu que mentor não faz todas as nossas vontades? E aí me saiu com a pérola, né? Santo de casa não faz milagre. Hoje. E aí observe, ela, embora estivesse brincando, e ela depois disse assim, Lindomar, eu compreendi, nessa existência eu vou aprender a ser casada vivendo solteira. E é profundo isso, né? Porque nós aprendemos a lidar tanto na situação quanto na ausência da situação. Existem pessoas, por exemplo, que tiveram a oportunidade de nascer filha única ou filho único e reclamam o tempo todo, quando na verdade pode até ter pedido no mundo espiritual para não ter irmão, porque irmão é coisa chata, né? Dá muito trabalho, tem que dividir roupa, tem que dividir coisa, tem que, se vai comer, tem que ficar lembrando do outro. Não, né? Bom, aí a vida vai nos dando a oportunidade para percebermos o que cada um de nós precisa aprender. E essa é a segunda pergunta básica. A primeira que sou, para determinar a nossa identidade e a nossa propensão às influências. A segunda é, o que eu preciso aprender que me coloca na condição de receber as influências que eu recebo? A primeira, eminentemente filosófica. A segunda, eminentemente pedagógica. O que eu preciso aprender para estar estabelecendo esse nível de influência e essas conexões? Isso é algo fantástico. No dia que a gente consegue entender isso, aí as luzes vão se acendendo todas, os cliques vão dando. E nós vamos aprendendo opa, por que eu estou nessa faixa? Opa, por que eu estou atraindo pessoas com esse perfil? Opa, por que as pessoas sempre fazem isso comigo? Opa, o que eu estou querendo estabelecendo esse tipo de relação? E dentro dessa perspectiva, eu vou fazendo algo que me permite exatamente ser o eu mesmo melhorado a cada instante. Ou seja, eu vou aprendendo em cada situação como melhor lidar comigo mesmo. Porque às vezes a gente fica tentando lidar com o outro, não é? Quando a gente aprender mesmo a lidar com nós mesmos, com o outro vai ser fichinho. Porque inclusive essa é a condição básica para mudar a relação e a influência com o outro, quer desencarnado, quer desencarnado. Uma vez uma pessoa virou e disse assim para mim, Lindomar, olha, eu tenho mediunidade. Eu disse, que bom. Eu ouço com muita facilidade. Ótimo. Ele disse assim, mas meu pai desencarnou. E ainda hoje ele me dá esporro. E é um horror. Você está em um show e ele dizia assim, eu já lhe disse e continuo dizendo, mesmo morto, que eu não quero você aqui. Então, pai morto devia dar um tempo. Ora, aí eu tive que perguntar para a pessoa, mas vem cá, quer dizer que seu pai, mesmo morto, ele ainda tem que ficar se preocupando com você com as mesmas coisas? Você não muda.
E aí a pessoa parou e fez: engraçado, eu ficava o tempo todo reclamando dele, mas nunca parei porque é que ele continuava para pensar. Parei para pensar, por que é que ele continuava fazendo as mesmas coisas? Isso é simples. Eu não estou dizendo nenhuma profundidade aqui. É simples. Qual é a referência? O que é que eu devo aprender, né, que eu estou estabelecendo esse tipo de relação? Às vezes, e aí foi muito engraçado, uma vez estávamos em um centro espírita e um espírito de uma condição elevada se apresentou e disse: eu trabalho com aquela médium. Eu disse: tá certo. Eu fiz o tá certo e fiquei quieto. E aí o espírito estava querendo objetivamente me dar uma lição. Ele disse assim: você não vai se perguntar por que ela, tendo aquele padrão de comportamento, eu trabalho com ela? Olha, meu irmão, eu estou em um exercício aqui de não ficar pensando mal sobre ninguém. Então, cada um é do jeito que é. Né? E ele fez assim: mas pense, por que ela sendo do jeito que é, eu trabalho com ela? Aí disse: olha, de forma simples poderíamos dizer misericórdia divina, a oportunidade, porque o senhor gosta muito, ou porque o senhor gosta de descascar pepino, ou, né? E ele disse assim: eu aceitei trabalhar com ela para ver se ela aprende a ser suave. Para ver se ela aprende a ser suave. Aí, e eu me converso assim mesmo. Eu disse assim: meu irmão, mas lembra que em toda relação existe influência recíproca. E se a sua influência suave não for forte o suficiente, se eu pegar a influência dela? Ele me respondeu sorrindo: eu morro de novo. Olha, quando ele disse isso, é claro que ele estava, né, fazendo anuência. Eu sei que esse risco acontece. Eu sei que isso é possível. Só que aí, acredito que a condição dele não iria permitir, porque ele já tinha conseguido adquirir o controle remoto dele. Ó, agora não. Você quer ficar assim? Fique só. Quer pisar na jaca? Vai só. Né? Em Léus eu acho que ele iria pisar em caranguejo, qualquer coisa assim. Né? Ou não sei o que é mais arriscado, porque a jaca escorrega e o caranguejo morde. Né? Riscos. Quando nós vamos nos permitindo entrar em um universo de maior profundidade e pretendemos trabalhar num trabalho, numa atividade espiritual qualquer, aí nós precisamos sim, necessariamente, estabelecer uma outra conexão. Que aí nós vamos para a terceira questão. Apenas lembrando que eu sou, o que devo aprender com as relações que eu estou estabelecendo, e a terceira, o que mesmo eu desejo para mim. Identidade, relação, projeção, desejo, devir, futuro. O que eu quero para essa realidade? Um exemplo bem simples. A pessoa que é dependente de qualquer processo de adicção, de qualquer substância que seja, com quem estará estabelecendo relações e recebendo influência, encarnadas e desencarnadas, com o mesmo grupo de afinidade. As pessoas que se permitem se envolvem com a ideia transformadora da caridade, do desdobramento de possibilidades espirituais. O que elas conseguem? Pessoas que estão no mesmo processo de transformação. Isto é básico. Isto é condição sine qua non, é condição necessária. E dentro dessa perspectiva, eu amplio a minha capacidade e a minha sensibilidade para perceber as influências espirituais. De segunda para terça-feira, durante o sono, nas minhas experiências de desdobramento, eu conversei com alguns ex-alunos meus que hoje são padres.
e alguns que estão atuando na carismática. E eu fui refletir com eles sobre a capacidade da cura. E tinha um que fazia e usava um método interessante, né? Ele usava uns algodões, colocava, e aí o algodão, né, ele ficava ensopado com pontos de sangue, e ali teria acontecido a cirurgia espiritual. Os espíritos interferindo, influenciando, fazendo intervenção no corpo físico das pessoas e curando. E aí eu perguntei, e aí ele realizou isso no mundo espiritual. Ok, como é que isto acontece? Não sei. Eu sei que eu me concentro, que eu faço uma oração e que a coisa acontece. Ótimo. Agora você precisa saber sobre isso. Estude. E por último eu disse a ele, que Deus lhe ajude para que você consiga manter um padrão moral, que isso continue acontecendo. Tive esta experiência. No outro dia, logo de cara, dei carona a uma espada. Hoje, dei carona a um outro padre. E o padre de hoje, que ainda é padre que atua, ele virou para mim e disse assim, que não tinha realizado, mas que estava no grupo, disse assim para mim, engraçado, esses dias eu fui passando pela sua rua e passei lá no núcleo e perguntei para as pessoas que estavam lá se você estava, mas você não estava na hora. Disseram que não era um dia que você estava lá, você estava trabalhando. Eu ia lhe visitar. E é um padre que eu sei que me ama muito, mas que antes fazia sérias críticas no púlpito para os católicos que iam ao centro espírita. E ele já esteve na porta e ia entrar. Observe que é um movimento universal para que as pessoas tomem consciência dessas influências espirituais. As novelas estão aí, uma atrás da outra. Hollywood cada vez mais lançando filmes que tratam da temática. Cada vez mais no próprio centro espírita vamos perdendo o medo de que as pessoas vejam uma comunicação mediúnica e elas começam a acontecer com mais naturalidade, com mais espontaneidade, como inclusive recomenda Allan Kardec, dizendo que mediunidade não é coisa sobrenatural, mas natural. E das formas mais interessantes, as crianças, os jovens estão experimentando isto. E de forma muito tranquila, estabelecendo a consciência das influências que existem. Tranquilo. Tem uns 2 anos que eu fui atender uma criança em Feira de Santana. Ele via espíritos. Estava assim, o espírito passava. Outro assim, o espírito passava. Outro, a avó vinha e dava um tchauzinho para ele. E aí ele dizia assim, mãe, sua mãe está aqui. Ela dizia assim, olha, ela não está, e se tiver, diga para ele, e se ela não for, mande embora, que aqui não é lugar para morto. Muito bem. E aí o menino cheio de medo, foi se instaurando algumas questões, já estava com um pânico, algumas coisas assim, algumas instabilidades emocionais que se agravavam, e aí ele disse assim, eu estava lá, e disse, não, mas você conversa com ele, conversa, se ele quiser conversar comigo. E aí começamos a conversar, e eu tentando puxar alguma coisa e tal, brincando com ele, e ele assim, tipo, posso falar ou não posso falar? Porque a mãe já tinha proibido que ele falasse qualquer coisa. E ele daqui a pouco chegou um espírito. Quem? A avó. A avó, de novo. E aí quando ela chegou, nós dois olhamos juntos para o lugar que ela chegou. Quando nós dois olhamos, que olhamos um para o outro, os dois rimos. E ele fez uma carinha de interrogação, tipo assim, mais um doido no pedaço. Né? E ele virou para mim e fez assim, você também pode. Aí eu virei para ele e fiz, você também pode? Aí ele riu, deu uma risadinha assim, sem jeito. É sério? Eu disse, é sério. Aí ele, você vê? Aí eu disse, como você viu? Aí ele fez,
Mas eu não posso dizer que vi, porque minha mãe disse que não é para dizer que eu vejo. Aí eu disse, mas você não vai deixar de ver por isso. Ele disse, esses assim eu gosto, que tem neon. Aí eu disse, e você não gosta dos quais? Dos cinzas. Os cinzas eu não gosto. Aí eu digo, ok, muito bem. Quando chegar um cinza, você chama um neon. E se eu chamar os neons, vem. Eles vêm. Decidi, olha, o menino saiu com outro brilho. Outra coisa. Toda vez que eu vou em Feira de Santana, ele vai me visitar. E a nossa conversa sobre este assunto é telepática. Aí ele chega e fala assim. Aí ele. Joia. Que bom. Aí o professor diz, vocês estão falando sobre o quê? Está treinando outra linguagem de outro idioma. E aí ele disse, um dia desses, aprendi que não precisa ser falado. Eu disse, então agora você aprendeu. Quando você crescer mais um pouquinho, eu vou lhe dar um livro para você ler. Aí ele disse, que livro? Eu disse, o livro dos médicos. E você vai entender exatamente como a gente estabelece isso. Por hora, é bem de ordem prática. Se aparecer os cinzas, faça uma oração e aí chama os neons. Aí ele fez, mas agora eu não chamo mais de neon não. Aí ele disse, não, você chama como? Os iluminados. Ficou bem diferente, né? Bem diferente. E aí a gente vai percebendo o quanto para aquela criança, que agora tem 11, 12 anos, ficou natural. E entre esse último encontro, né, eu estive lá e ele disse assim, eu não estou legal. Aí eu disse, por que você não está legal? Não sei, eu estou me sentindo meio cinza. Olha que coisa engraçada. E de fato, a hora dele estava meia turbulenta. E eu disse assim, mas por que você está assim? Você está meio cinza mesmo, mas por que você está assim? Porque eu estou com raiva. Você está com raiva? Estou. Ele está com raiva de quem? Meu irmão. Por que você está com raiva do seu irmão? Porque ele me pirraça muito. Rapaz, não ligue não. Quem pirraça porque quer ter a outra pessoa zangada. No dia que você parar de zangar, ele para de lhe pirraçar. Agora vem cá que a gente vai bater um papo. Aí peguei na mão dele, fui fazendo uma fricçãozinha, conversando e tal. Eu disse, olha pra mim, e respire fundo, e não sei o quê. Você é homem ou não é? Aí foi brincando com ele, ele foi rindo. Aí daqui a pouco ele fez assim, aí eu disse, o que foi? Aí ele fez, você está que nem os iluminados, né? No exercício, né, nossa aura brilhou. Aí eu disse, rapaz, você também. Aí ele fez, então eu sou um iluminado júnior. Observe que com muita espontaneidade, ele está aprendendo a lidar com as influências, ele está aprendendo a lidar com os encarnados, cheios de medos, por vezes, né? Cheios de preconceitos, de tabus, uma série de coisas. E de forma extremamente positiva, ele mudou toda a postura corporal dele. Quando eu conheci o menino, ele andava assim, carregando o mundo nas costas, de culpa, de repressão, né? Castrado até onde não podia mais. Hoje é um menino normal, elegante, bonito, que nem eu. Então, pensemos nessas possibilidades. Lembrem das 3 perguntas básicas. Quem sou eu? O que eu devo aprender com estas relações que eu estou estabelecendo? E o que eu desejo mesmo para mim? Se a cada dia a gente buscar responder essas perguntas, se a cada dia a gente se permitir um momento de oração, uma leitura positiva, uma ação nobre, sem dúvida alguma, as influências predominantes que estarão estabelecidas, mantidas conosco, serão
aquelas que apenas irão nos tonificar, nos fortalecer, nos fazer mais saudáveis, fazer com que a gente sinta a manifestação do amor. E pouco importa a idade que temos. Vai ser algo leve, mesmo se estiver acima do peso. Vai ser algo confortável, mesmo que a roupa esteja apertada. E vai ser algo extremamente alegre, mesmo que o dia esteja nublado. E dentro disto, nós vamos construindo uma realidade de luz e de vida, de extrema significação. E vamos descobrindo a importância que o Espiritismo passa a ter em nossas vidas. Não necessariamente que venhamos nos converter em espíritas. Tenha a religião que queira, ou não tenha nenhuma. Se formos bons, se estivermos dedicados na prática da caridade, buscando amar uns aos outros, nós estaremos entrando na conexão universal. E então, nós não estaremos necessariamente somos isto ou somos aquilo. Seremos nós mesmos. Estaremos aprendendo o máximo que podemos em cada relação que estabelecemos e teremos muita clareza do que desejamos mesmo para nós mesmos. E dentro dessa perspectiva, e aí eu posso dizer, tenho conseguido isto porque eu sou espírita. Porque o Espiritismo me trouxe respostas para questões que o enigma continuava. Porque me traz a oportunidade de poder indagar e de dizer, inclusive, para os espíritos: não estou satisfeito com isso, eu quero entender mais sobre esse processo. E eles esclarecem. Os espíritos que já são esclarecidos não ficam zangados se a gente faz perguntas. Esclarecem. E mais ainda, eu pergunto: o que é que isso serve para a minha vida? E normalmente eles mostram. Mas mostram, trazem situações que nos colocam em xeque. E aí? Agora prove. Prove o que você diz. Experimente o que você recomenda. Confirme o que você sugeriu. E essa é a grande proposta e a grande tese fundamental. A da ressonância em si, naquilo que manifestamos para o outro, que vai definir as nossas influências com os espíritos e com as suas possíveis consequências e intervenções corporais. Dr. Hans costuma nos dizer sempre: é fácil curar o corpo. Facílimo. Mas esta é a parte que eu ajudo. A parte de vocês é curar o espírito. E enquanto vocês não decidirem curar o espírito, eu estou aqui cuidando do corpo, fazendo as intervenções necessárias. Mas lembre, é preciso curar o espírito. E isso nos faz mergulhar cada vez mais nesse oceano de luz e de amor que nós estamos vivendo neste momento. E guardando a certeza profunda de que Deus está aqui. De que nós somos seres imortais. De que efetivamente as influências espirituais existem. E nós podemos escolher com as quais queremos manter relações. E poderemos então ir mais e pensar numa proposta que deve ser internalizada por cada um de nós nessa disposição fundamental, fenomenal da renovação de nós mesmos. E aí, sem dúvida alguma, nós vamos a cada dia, a cada instante, dar um passo que seja, mas estaremos caminhando. Estaremos dispostos a experimentar com alegria a capacidade que vamos tendo de poder olhar nos olhos e sentir o outro sem vergonha, sem medos, com a condição de efetivamente vivermos a fraternidade. E a nossa vida se manifestará na feição de uma grande poesia, que poderemos começar logo pela manhã afirmando: eis
um novo dia, repleto de possibilidades, de experiências mil que nos faz sentir neste Brasil. A capacidade de amar e de transformar à medida que eu me transformo, ó Jesus. Eis aqui que estamos, na vivência profunda do Teu Evangelho, onde buscamos nos irmanar, vivendo a fraternidade legítima, mesmo entre os tropeços do caminho. Mas olha, Senhor, lembramos do ninho, em que nasceu na manjedoura querida, que nos faz espelhar a necessidade da singeleza, na nobreza que devemos viver para poder então sentir a cada dia, Senhor, a capacidade de sorrir, a condição de fazer, a possibilidade de perdoar, de continuar a caminhar, para podermos bem entender que nós precisamos uns dos outros e podemos sim compartilhar a nossa experiência fundamental de sermos os melhores que somos e podermos realizar juntos aquilo que sozinhos não iremos conseguir, porque, conforme diz a música, 1 mais 1 sempre é mais que 2. E nós poderemos entender que de 2 em 2 há de infinito, poderemos compreender e compactuar com essa revolução cósmica que estamos a vivenciar, que depende de nós. Sintamos, mãos dadas, corações unidos, na alegria desse instante, podermos dizer: Jesus, estamos aqui, sentimos a Tua influência fundamental, alegramos-nos, Senhor, por sentir todos os Espíritos que invadem o salão, que ficam aos nossos lados, nos estimulando, por vezes nos alertando. Ouça isso, preste atenção, observe, você vive essa situação, para que todos possamos, Senhor, no grande movimento transformatório, podermos ser a voz que consola, o olhar de ternura, a mão amiga, o abraço querido. Possamos ser, Senhor, o silêncio da caridade, a palavra que aprofunda. Possamos ser, Senhor, o que somos, mas numa ternura profunda que nos eleva à compreensão superior. Possamos ser, Senhor, as mãos amigas que na afeição das lições do Evangelho nos traz a bênção das bem-aventuranças do Cristo. Que possamos ser, Senhor, em cada momento do nosso existir, a luz acesa, o sol que brilha, a caminhada que nos leva para Ti. Bendito seja, Senhor, que possamos entender que enquanto resistirmos, nós estaremos distante do Teu amor. E então, Senhor, precisaremos nós de muitos médicos de alma para poder tocar no nosso coração. E os médicos então precisarão também saber música para sentir em cada nota que vibre no ar a expressão mais doce do Seu verbo amar. Oh Jesus, sentimos de forma em que os nossos olhos possam contemplar a alegria, Senhor, de sermos cristãos, de buscarmos, Senhor, em cada momento a nossa libertação. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque a Tua mensagem reflete em nosso ser, define a nossa maneira de viver. Obrigado, Senhor, pelas lições de
de sabedoria que elevam nossa alma e nos faz antever a humanidade do futuro que estamos a construir. Obrigado, Senhor, para que cada servo teu possa, nesta homenagem que fazemos, sentir a instauração do Evangelho na convicção que abraça. Mantenhamos, meus queridos filhos, a serenidade absoluta em contato com Cristo, porque rapidamente, comprovando a influência em sua diversidade, na moralidade que precisamos viver, vamos demonstrar em breves cumprimentos presenças que aqui estão, em nome do Cristo, em nome dos 150 anos de luz. Bezerra, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que todos os amigos queridos da Bahia recebam nosso singelo abraço. Nós que compartilhamos a fraternidade nos serviços cristãos, em nome daquele que tanto nos ama, nosso Mestre e Senhor Jesus. Chico. Continuar. I am brother. Paz.
love of the priest. Okay? Max. The brother Daniel Douglas Holmes. Bye. Que possamos aliviar nossas dores na tranquilidade de cada momento, para que a luz do Cristo esteja sempre em nós. Por isso dizemos: Jesus, amigo e bom, ser conosco nesse mar de amor, que sem cruz e sem dor caminharemos até o fim, vivendo teu evangelho de amor. Maria Dolores. Em nome de nossa amizade e do compromisso e médico afetivo, aqui me apresento para dizermos que todos devemos ter calma, não? Existem formas e formas de liberação de conteúdos e que cada um se concentre nas 3 perguntas sugeridas. Para podermos nos sentir na alegria desse momento e fortalecidos pela força da mensagem que o Espiritismo traz em nossas vidas. Desejo a todos em saúde e em plenitude. É o que deseja o amigo Reis. Nós gostaríamos ainda que conseguíssemos manter a tranquilidade, porque em nome das comemorações, um irmão nosso ainda concluirá as tarefas. Isso apenas tem o interesse de mostrar rapidamente as possibilidades da influência que existe entre os 2 planos. Saúde para todos. Amigos, assim como outrora falávamos na praça pública aos nossos mancebos, desejamos, não necessariamente tendo-os nesta condição, pois sabemos que aqui se encontram muitos doutos, muitos que buscam aprofundar as questões da ciência, da arte, da filosofia da ciência. Entretanto, queremos enfatizar que a doutrina espírita é a síntese fundamental para o conhecimento humano, que nos permite a transcendência, a superação do ego, para podermos efetivamente termos o vigor moral necessário e buscarmos a verdade continuamente,
de forma tal que as nossas ações no mundo sejam núcleos fundamentais de uma influência benfazeja a todos quantos se relacionem conosco. É nessa certeza e compreendendo eficientemente que cada um se manifesta como pode, que cada um sente o que quer e o que já consegue, e que todos nós aqui podemos vivenciar a fundamentação dos princípios espirituais nos espíritos que somos, e então entendermos porque efetivamente a doutrina espírita tem essa missão de estimular-nos a transformação moral, de mudarmos o nosso roteiro, dirigindo para uma conquista pessoal que nos aproxime mais e mais do Cristo Jesus. Que possamos ser pensadores, que possamos ser verdadeiramente consciências lúcidas para podermos, no exercício continuado das nossas buscas, efetivarmos o gnostiaton, o conhece-te a ti mesmo, que ainda hoje vale para todos nós. O Cristo nos observa, Jesus nos ama profundamente. Allan Kardec debruça-se sobre nós neste momento, com seu olhar compassivo, ainda hoje a nos dizer, repetindo sábias e benévolas palavras, nos recomendando a instrução, nos recomendando o amor, nos recomendando a fraternidade legítima, para que definitivamente possamos modificar a paisagem do nosso planeta, para que tenhamos uma estética, uma ética, uma gnosiologia, uma experiência humana fundamental, que poderemos brilhar como deseja Jesus. Sócrates. Sigamos em paz e iluminados. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. O pão nosso de cada